Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius Bez, do Rio Grande do Sul, e esse é o Pronta para Jogo. Sensacional. Você falou pronta para jogo? Não é pronta para jogo? Não é Porque pronta para jogo? Até o momento, esse é o nome do programa. Sim, não vai mudar não. Podia mudar para pronto para o jogo. Eu estou pronto agora. arrumado, que pariu. Não, é pronta para jogo. Mas esse é o já foi 2 episódios já de pronto para jogo. Não, e ele elogiou pra caramba quando o nome surgiu. E eu não elogio nada de ninguém, cara. Você me conhece. Pois é, imagina, vai mudar isso agora. É isso, o Pronta para Jogo de hoje vai falar sobre o campo de futebol americano, vai falar sobre vários detalhes do campo, vai explicar várias coisas a respeito do campo e vai criticar muita gente que não sabe pintar o campo. Mas isso a gente vai deixar para fazer mais pro final. Primeiro a gente vai começar explicando algumas coisas do campo de futebol americano. Por exemplo, aí está na lista que o Cohen fez, as linhas delimitadoras. O que são as linhas delimitadoras? Ora, são as linhas que fazem os limites do campo, as linhas de fundo e as linhas laterais. Olha só o Cohen, toda a sua habilidade com a canetinha vermelha, escrevendo por cima. Tá saindo reto. Foi só falar. As linhas delimitadoras são as linhas laterais e as linhas de fundo. As linhas laterais e as linhas de fundo a gente chama de linhas delimitadoras. E as linhas estão completamente fora de campo. Então, encostou numa linha lateral, fora de campo. Encostou numa linha de fundo, fora de campo. Além das linhas. Parte do pé? Nem que seja só a unha. Só um pedacinho. Nem que seja só uma trava. Nem que seja meia trava. Já está fora de campo. Pisou na lateral, está fora de campo. Raspou na lateral, está fora de campo, porque a linha está toda fora de campo. Isso é a parte fácil, né? É um retângulo, como a gente já está careca de saber, eu pelo menos. E dentro desse retângulo, a gente tem as hash marks. Olha aí, que maravilha. Vamos ver qual é o tamanho da habilidade do Cohen para fazer o que eu pedi para ele fazer. Nossa Senhora. Ai. É mais ou menos aquela... É a diagonal que não existe. Conseguiu, muito bom. Essa é a hash mark do lado esquerdo do campo, para quem está olhando nesse momento. E tem a hash mark do lado direito. Vai! Aí! Muito bom! Excelente. As hash marks, elas precisam ter, segundo a regra, elas devem ter, cada linhazinha dessa, ela tem que ter 2 pés, 24 polegadas. Eu não tenho a menor ideia de quanto é em centímetro, eu não vou fazer essa conversão agora, mas está escrito no livro para quem quiser olhar. Maravilha. 60 centímetros? 60 centímetros. 60 centímetros, então. Cada linha dessa, né, das hash marks tem que ter 60 centímetros. E a bola, ela é posicionada na parte interna dessas linhazinhas. E elas têm que ter uma linha a cada jarda, desde de uma linha de gol até a outra linha de gol. Então, vão ser, repita comigo. Tô contando aqui. Cara, tá de sacanagem, né? Deixa que o Cohen conta, cara. Depois a gente chama o Chão para contar as hash marks e dizer pra gente qual é o resultado final. Mas é um monte de hash mark e tem que ter dos dois lados, e a distância entre a parte interna de cada uma delas, de um lado para do outro lado, aí sim são 40 pés de distância. Então a distância entre as hash marks é de 40 pés. A bola pode ser posicionada para jogo em qualquer lugar nesse espaço de 40 pés, entre uma hash mark e a outra, dependendo de onde ela terminar a jogada anterior, né? Como a gente já também está careca de saber. São 160 hash marks. Contando dos dois lados? 80 de um lado e 80 do outro. Que maravilha. 160 hash marks no meio do campo. Porque como a gente... 160 nas laterais. Exatamente, como dá para ver. Como dá para ver aí nas laterais, elas também têm. A gente não chama de hash marks, porque as hash marks são as do meio do campo, onde a gente posiciona a bola para ser posta em jogo. As laterais, as da lateral são linhas de jarda mesmo. E elas são pequenas também, acho que do mesmo tamanho das hash marks. Elas não encostam na linha lateral. Esse é tudo um detalhe que eu realmente não sei porquê, mas elas não encostam na linha lateral. E elas servem também como guia, né? Aquela coisa, linha de jarda, linha de jarda. Para não confundir, Daniel. Para não confundir. Para não confundir se o cara tá pisando na linha ou não. Fora ou não. Vocês são inteligentes pra caramba e eu não. Muito bom, excelente. Ainda bem que eu tenho vocês para... Se o cara pisa na hash mark e não tá costando na linha ali, tu consegue ver bem melhor se ele pisou na linha lateral. Fica mais fácil ter o... Pelo mesmo motivo que não se pinta não dá uma... também. Ainda bem que a gente está fazendo esse episódio, porque aí eu aprendo por que as linhas laterais, as linhas de jarda na lateral não encostam na linha lateral, porque senão fica mais difícil de ver e faz todo sentido.
Aí, se você quiser tem até apagar marcação essas... aqui, 4 4 polegadas o quê? 4 De polegadas distância na lateral. De distância, da né? lateral. Para a linha lateral. As linhas de jarda O das famoso laterais, 10 elas 10 ficam a 4 centímetros. polegadas de distância, 10 centímetros de distância da linha lateral. E as marcas de 9 jardas. O Coen vai... Nesse campo não tem marcas de 9 jardas como marcas, porque a regra diz que as marcas de 9 jardas, elas são o topo dos números. Vamos ver a habilidade dele em riscar o topo dos números. Que beleza. O topo dos números, para quem pinta campo e numera campo, ele precisa estar a 9 jardas da linha lateral. Não é só botar um número em qualquer lugar que você acha que vai ficar mais bonito, porque o topo dos números funciona como a marca de 9 jardas. Se você pintar o campo e colocar a numeração em outro lugar que não desse jeito, com o topo dos números a 9 jardas da linha lateral, você vai ter que fazer marcas de 9 jardas, além do número. E aí o campo vai começar a ficar horroroso. Então, antes de pintar o número, faça a medição aí, como o Coen tá fazendo, 9 já, caramba, olha isso, cara. Daqui a pouco a gente vai desenhar ao vivo no próximo episódio. Não, ou se fizer o número só de um lado do campo, no outro lado vai ter que fazer a marca das 9 jardas, né? Exatamente. As marcas de 9 jardas, elas são obrigatórias, porque o Diego perguntou para que elas servem, ele sabe, mas eu vou contar para vocês. As marcas de 9 jardas, elas são uma exigência da regra de formação. O time de ataque, o time A, para estar em formação legal, todos os jogadores têm que ter estado dentro das marcas de 9 jardas entre uma jogada e outra. E um jogador que vem da lateral, substituto, que entra em campo, ele não pode entrar em campo sem passar da linha de 9 jardas. Ele precisa passar da linha de 9 jardas para depois poder voltar para mais perto da lateral se o alinhamento dele for esse. Então as marcas de 9 jardas servem para isso. Se não tiver as marcas de 9 jardas em algum lugar, a gente começa a correr aquele risco de fazerem jogadas ilegais, tentando esconder um jogador que não foi ao meio do campo e a defesa não viu. Acaba dificultando o nosso controle. Exatamente. Parabéns pela sua habilidade de desenhar, Coen. Obrigado. Agora eu quero ver nesse aí você fazer um bigode no jogador do Chiefs. Aliás, não, faz um bigode no referee lá atrás. Pô, nem tinha visto ele. Circula o pylon aí, o que é o pylon? Não sei o que é. O pylon. O que é o pylon? O pylon é a coisa laranja uma máscara nessa foto. Que olha aí que maravilha. O pylon é aquelas torrezinhas que tem nas end zones que ninguém sabe para que serve. Chama Não pylon. É para botar uma câmera ali dentro? Agora é. É para isso, né? Agora é. Olha isso, cara. A gente vai perder meia hora desse episódio só para o Coen desenhar. Vamos lá. Primeiro, aonde colocar o pylon? Os pylons mais essenciais do jogo, eles precisam estar aí onde está, que é na interseção entre a linha lateral e a linha de gol. Ele fica fora de campo, como dá para ver, ele está na linha lateral, ele fica fora de campo, na linha de gol, e o pylon ele precisa ficar em pé, obviamente, porque pelas regras que a gente vai discutir em breve, se ele não estiver em pé, ele não serve para nada. Antigamente, né? Mas é muito difícil de pegar ele e manter em pé na maioria dos jogos, infelizmente. Pylon em pé é uma espécie rara. É uma espécie raríssima. Antigamente, até o ano passado, eu fazia isso. Quando eu chegava perto de um pylon e ele estava caído, eu isolava ele para longe e abandonava a ideia da existência do pylon. Aí a IFAF percebeu que isso era um problema mundial e resolveu criar uma regra nova com relação aos pylons que não conseguem ficar em pé. E agora eles indicam que os pylons, se por acaso não ficarem em pé, porque são de péssima qualidade, como a maioria deles é, e não aguentam o vento e não tem uma base firme, a indicação é para a gente derrubá-los e colocá-los, a base deles, aonde eles deveriam estar posicionados, esticados para fora de campo. Eu não me convenci muito ainda com esse posicionamento, não. Para fora de campo, exatamente como o Coen está tentando fazer o 3D ali. Para fora de campo e para fora da foto também. Perspectiva, né? Eu não sou totalmente convencido com essa regra, não. Eu tenho a impressão de que o melhor seria ele ficar na linha lateral, com a base na linha de gol. Mas isso é uma coisa que a gente vai ainda discutir e se tomar uma decisão diferente, a gente comunica. A princípio, o que a regra diz é para ficar como o Coen desenhou, deitado no chão, com a base aonde ele deveria estar posicionado e o resto dele para fora de campo. Existem também os pylons da linha de fundo, que o Coen não tirou uma foto, não tem uma foto aí para mostrar para vocês, então vocês vão ter que imaginar.
que ele fica exatamente na interseção da linha de fundo com a linha lateral. É a mesma coisa. Só que ele tem menos utilidade crucial do que o pylon da linha de gol, e a instrução é a mesma. Se tiver ventando, se ele não conseguir ficar em pé, deitar ele com a base no lugar onde ele deveria estar e estendido para fora de campo. Para que serve o pylon? O pylon é uma extensão na interseção da end zone. Ele é como se estivesse fora de campo, né? Você toca nele, você está fora de campo. O pylon ele está fora de campo pela definição e pelo posicionamento dele. Se você toca no pylon, a jogada termina porque você tocou fora de campo. Quer dizer, se você tiver com a bola, obviamente. Se você não tiver com a bola, não faz a menor diferença, só se você só pisou fora de campo. Mas isso é importante, é fundamental, o pylon, porque o posicionamento do pylon, a forma como o pylon fica em pé, em jogadas de linha de gol, como uma jogada que está próxima à lateral, se o jogador que está com a bola cruza a linha de gol por fora de campo, isso não vai ser um touchdown, porque ele cruzou por fora do campo. Agora, se ele cruza por fora do campo e toca no pylon, aí a linha de gol ela se estende para fora de campo, e aí a gente tem a bola cruzando a linha de gol e o resultado da jogada sendo um touchdown. Não, e o pylon é uma referência espacial ali também, né? Pra tu saber se foi por dentro ou se foi por fora também, tu tem essa referência espacial visual, né? E é exatamente. Bom também para os árbitros de fundo ou para os wings, você também não ficar perdido quando você está correndo em direção à end zone, você não parar numa jarda 5, por exemplo. Parar uma jarda ele é uma referência, com certeza. Né? Aqui no Brasil ele é uma referência porque quando você chega na linha de gol, é a hora que você chutou alguma coisa, você chegou na linha de gol, porque o pylon estava caído ali mesmo. Quando você sentiu que chutou alguma coisa, você chegou na linha de gol. Isso quando ele tá caído, né? Cair em alguma coisa é que você chegou na linha de gol. Mas é isso, o pylon precisa ficar em pé por isso, porque, como disse o Vini, ele é uma referência pra gente, se a bola passou por dentro ou por fora de campo. Se ele tiver caído, fica difícil ter essa referência. E ele tem essa função mecânica, técnica, específica de que se a bola cruzar a linha de gol por fora de campo, não é touchdown, a menos que o pylon seja tocado. Aí, se o pylon for tocado, a linha de gol é estendida e a bola cruza a linha de gol. É complicado, é um pouco complicado de explicar. Inclusive o texto da regra é complicado de entender, mas é essa a ideia. Não, ele pode ser até usado sendo tocado pela bola, né? Pode ser também sendo tocado pela bola, exatamente. E se o time mandante lá que tem que organizar o jogo, ele não tem os 8 pylons, vamos supor que ele tem lá 8, mas 2 estão ruins, não estão parando em pé e tal. Posso usar só 4 nas linhas de gol? Tem que usar os 8? Usa os 4 fundamentais, que são os 4 da linha de gol. Beleza. Prioriza a linha de gol, com certeza. Os 4 da linha de fundo, obviamente, são importantes. Mas a linha de gol é a linha mais importante do futebol americano. Seguimos para os gols. Os gols estão aí, é isso aí. Não tem muita dúvida do que é o gol, né? É o gol. O gol. Sabe o gol? Só não deixa a trave torta, né? Circula o gol ali, não. Circula o gol. Sabe quando você tenta... Sabe quando você tenta fazer um field goal, tenta chutar a bola? Esse é o mais comum, essa foto é do mais comum. Aqui no Brasil? É o que mais se vê aqui no Brasil. Inclusive as árvores. Inclusive as árvores no outono também. É o que mais se vê aqui no Brasil. Essas árvores amarelinhas. Exatamente. Esse é o gol. Que coisa horrível. E o gol, ele tem... Tem que ter assim? Eu só vi assim aqui. Só assim, pois é. Não. O tá gol, faltando aquele retângulo embaixo. Tem um retângulo embaixo. Não, cara, isso aí é o gol de rugby. Isso aí não é o gol de Não tem uma rede embaixo também, gente? Tá faltando a rede embaixo. É, uma rede. O gol, ele tem que ter, entre as traves laterais, ele tem que ter 18 pés e 6 polegadas, que é aproximadamente 6 jardas. Então aí a gente vê, já de cara, pela diferença das distâncias, que o gol é menor do que a distância das hash marks. Então, se você chega num campo lá e coloca o gol alinhado com as hash marks, o que você está fazendo? Está errando, está fazendo o campo errado. Ora! Ih, começou o panelaço. Começou o panelaço do gol. Eu não sei porque que o Cohen pergunta se o gol tem que ser amarelo ou branco, mas se o gol for verde, se o gol for laranja, ninguém vai deixar de dar o jogo. Se ele for roxo, se ele for marrom, eu não vou ignorar a cor do gol, contanto que ele esteja na posição certa, do jeito certo. Qual é a posição certa? Atrás da linha de fundo. Mas não 5 jardas atrás da linha de fundo. É na linha de fundo. O gol, o plano do gol, que não é um plano, mas enfim, não se considera como um plano, mas enfim. O gol, ele precisa estar na linha de fundo. Ah, mas aí se você monta o gol
em cima do gol do futebol que está ali embaixo, fica perigoso para os jogadores. Aí você faz ali, ó, que nem, ó. Bota um acolchoado. Leva o seu colchão de casa e enrola ali na trave para proteger os jogadores. Aí você fala, mas se eu montar o meu campo, o gol fica 2 jardas para fora da linha de fundo. Eu quero conhecer esse campo seu que tem 102 jardas ou 104 jardas de espaço, porque eu quero jogar lá sempre. Ah, não, mas é que eu estou montando um campo de 90 jardas e ele fica com o gol fora de campo. Cara, estica um pouco a endzone até a linha de fundo chegar no gol, pelo amor de Deus. Isso aí. Não vou falar de gol, senão eu vou me estressar. Coaching box, que é outro assunto estressante também. A coaching box é um retanglinho que a gente coloca fora da linha lateral, fora do campo, onde os técnicos, afinal de contas ela chama coaching box, coach, para quem não sabe inglês, é técnico. A coaching box é caixa, é uma caixa dos técnicos, onde os técnicos podem ficar. Ela vai da jarda 25 de um lado à jarda 25 do outro lado. Acho que são 6 pés, né? Da lateral são 6. Porque tem 1,80 da borda branca e aí a coaching box, né? 6 pés atrás da linha lateral. 6 pés atrás da linha lateral. A coaching box também tem 6 pés. São tudo 6 pés. Isso. Sim. A borda branca tem 6 pés e depois a coaching box tem 6 pés. Então a coaching box é isso. É um retângulo de 6 pés de largura, da jarda 25 até a jarda 25, onde os técnicos podem ficar para dar instrução, para ver o jogo e para não atrapalhar a arbitragem. Didi, explica aí o que é a borda branca. O que serve a borda branca? A borda branca, cara, é aquela área onde o árbitro da lateral vai se locomover. O coach, ele pode entrar, ele pode ficar ali, passar a instrução e, preferencialmente, que ele chegue para trás depois para não atrapalhar a movimentação da arbitragem, para evitar qualquer contato, né? Exatamente. A gente tem no campo a linha lateral, que é uma linha de 4 polegadas, 10 centímetros, mas a gente pede para os times marcarem as laterais com esses 6 pés, esse 1 metro e cacetada, que é a área da arbitragem, essa área onde a gente vai trabalhar na lateral. Se não tiver essa área... corrente, vai transitar. Exatamente. Se não tiver essa área, o que vai acontecer? A gente vai esbarrar nos técnicos e nos jogadores, e aí a gente vai ficar dando falta por interferência da lateral o jogo inteiro, o jogo vai ser insuportável e ninguém mais vai querer que a gente apite. Ali na foto tá todo mundo em cima da nossa área, né? O coach, ali na foto tá todo mundo fazendo merda, exatamente. Ali na foto tá todo mundo fora do lugar. E o padrão, olhando para dentro de campo. Tá ali onde tá o 97 para trás. Atropela todo mundo. Exatamente. Pintar o campo, ai meu Deus. Que a jogada tá rolando no momento, né? Pintar o campo é um assunto que me dá gastrite, só de pensar. Qual é o tamanho do campo? Qual é o tamanho do campo? O campo ele é de 100 jardas, mais 10 da endzone, mais 10 da outra endzone, 120 jardas. Ah, mas eu não tenho isso no meu. Você não precisa ter isso. O menor campo possível é de 80 jardas, mais 8 da endzone e 8 da outra endzone, 96 jardas. Ah, mas eu não tenho nem isso no meu campo. Então não vai jogar futebol americano no seu campo. O que eu posso fazer? Tem que ter no mínimo vai jogar 96 jardas. Existe, aí você vai dizer, mas existe lá no livro o negócio da regra IFAF, que pode diminuir a jarda, ao invés de ter 91 centímetros, pode ter 86 centímetros. Sim, mas somente para ser possível marcar um campo de 100 jardas. Se você tem um campo de 105 metros, por exemplo, você não consegue marcar um campo de 100 jardas. Ajustar ela só se tiver isso. Aí, exatamente, se você tiver 105 metros de espaço no campo, você não consegue marcar 100 jardas oficiais. Para essa situação, o livro da IFAF cria a possibilidade de você diminuir o tamanho das jardas para caber 100 jardas nesse espaço, que não é o suficiente para 100 jardas de 91 centímetros, mas você pode diminuir as jardas para até 86 centímetros, ou 34,12 polegadas. Eu não sei por que esses números, mas enfim, 86 centímetros. E aí, se você tem espaço para marcar um campo de 100 jardas, mais as 10 endzones de cada lado, com cada jarda tendo 86 centímetros de comprimento, você pode fazer essa redução. Só que todas as jardas têm que ter o mesmo tamanho. Isso, aliás, é uma observação que deveria ser óbvia, mas não é. Inclusive, para os campos que se pinta aqui no Rio de Janeiro, cada jarda tem um tamanho diferente. 10 jardas da jarda 30 à jarda 40 tem 10 jardas.
Da jarda 40 anabolizante. Até o meio do campo tem 12 jardas ou 8 jardas. É uma maravilha. Por isso que exatamente, tem aquela jarda de 1,5 jarda, tem aquela jarda de 3/4 de jarda. Mas... Tem a jarda que eu chamo de jarda Cohen, que é na diagonal. Mas façam isso, né, cara? Faça o meio do campo com 45 ou com 50, não faça com 46, 47. Essa é a questão. Pelo amor de Deus, isso é como pintar o campo. O melhor jeito de pintar o campo é do meio para as pontas, não das pontas para o meio, porque se você começa a pintar das pontas para o meio, você vai correr o risco de chegar no meio do campo na jarda 47. Até porque também, só para complementar o que o Vinícius falou, essa questão do meio do campo ser uma jarda cheia, o livro de regras fala que o kickoff é 15 jardas atrás do meio do campo. Ele não dá essa condição de jarda quebrada. Então, assim, para ficar um negócio direito, façam direito. Não tem ninguém perdendo com fazer um campo bem feito. E se for para fazer um campo menor, se for para tirar 5, 10 jardas, tira do meio do campo, obviamente, não, pelo amor de Deus, não tire da endzone, fazer 2 endzones menores para ter o campo de 100 jardas, beleza? Uma de 10 e uma de 8, né? Aí seria pior ainda. Mas tenta manter a endzone original com 10 jardas, é mais importante do que ter 5 ou 10 jardas completas no meio do campo. Ou proporcional, né? Proporcional. Exatamente. 90 jardas faz 9. 9 jardas. Ou mesmo que você consiga fazer um campo de 90 jardas com as endzones de 10, maravilha. Porque pensa bem, se você fizer 9 jardas de endzone, pintou 9 jardas de endzone, e aí vai pintando para o meio, e o seu campo tem 93 jardas, o meio do campo vai ficar numa 46,5. Olha o problema. Era muito melhor você fazer um campo de 90 jardas e as endzones aumentadas um pouquinho. Não é um problema. Não tem problema. Por isso que é sempre importante pintar do meio para as pontas. Então, ajusta na endzone. Ajusta na endzone, sim, sempre. Pintei campo por muitos anos. Então, ponto final. Do meio para as pontas. Só isso. Aí você ajusta no final. Não tem mistério. Chega no campo sem saber quantos metros tem o campo e sair pintando de qualquer jeito, não. Mede o campo, depois divide e vê quanto que vai dar. Exatamente. E aí depois, quando você for colocar aquelas coisas nas laterais, as placas de patrocínio, essas coisas todas, faz um favor de colocar elas longe da lateral para ninguém correr risco de atropelar uma placa de patrocínio e se machucar, para ninguém correr risco de morrer ou de matar alguém na lateral. Esse campo... Falado com PVC... Esse diagrama do campo, ele está no livro de regras. E ele tem bem detalhadinho todos os tamanhos de tudo no campo. Ele diz ali os tamanhos das hash marks, ele diz a distância ali daquela marcazinha do meio de campo, no meio da jarda 3 ali, perto da linha de gol, ele diz que são 9 pés, o que é igual a 3 jardas para marcar o ponto do try. Ele diz a distância das hash marks, 40 pés, ele diz o tamanho do gol, 18. Para que serve o pylon no fundo da endzone? Se você descobrir isso, você me conta. Para jarda, é a posição da bola. 1, 2, 3, 4, 5. E para que ele serve? Ele segue a hashmark, né? Eu sei, mas para que ele serve? Tá, sim. É para ter uma referência ali atrás também. Na endzone. São pylons do Brasil. Até a linha de gol. Ele serve de referência. Ele não tem nenhuma função de pylon como o pylon da linha de gol tem. Imagina bater a bola no pylon fora do campo. E aí, dá para ver em volta do campo tem lá essa borda branca que na verdade está pintada de preta, né? Como a gente pode ver. E aí tem a área restrita ali em cima escrito restrito, que é a área da arbitragem. Atrás dela tem a área dos técnicos, que a gente estava falando mais cedo, e atrás dela tem a área do time. Pode ver que lateralmente ela vai da jarda 25 de um lado e a jarda 25 do outro. E aí, do ladinho dela, tem em cada jarda cheia, na 20, na 15, na 10 e na 5, tem uns quadradinhos, que são umas extensões de jardas. E aí está lá escrito, veja a regra 124A. Essas extensões, a gente não tem isso e a gente não tem costume de fazer isso, mas nessa posição, onde estão esses quadradinhos, que é a ponta da área restrita, o início da coaching box, essa é a linha onde a corrente deve estar posicionada durante o jogo. Não é na lateral, não é colada no campo, é atrás. É 1,80 m, 6 pés atrás da linha lateral. Por quê? Por segurança dos operadores da corrente, por segurança dos árbitros da lateral, por segurança dos jogadores. Por isso que existem essas marquinhas
nas jardas cheias ali de extensão, que é para a equipe da corrente, quando for posicionar a corrente para a primeira descida, vai posicionar colado na lateral, vai colocar o chain clip na jarda cheia mais próxima do início, e depois vai usar esse chain clip para chegar para trás numa das extensões das jardas cheias, como tem anotadinho aí, bonitinho no campo. E aí tem atrás ainda, por trás do campo todo, essas linhas tracejadas ali, elas se chamam as linhas limitadoras, porque dentro dessas linhas só quem está envolvido com o jogo, quem é credenciado para estar envolvido com o jogo pode ficar. Tudo bem, isso aqui é tipo o tópico, o ideal do ideal do ideal, mas o mundo perfeito, mas é bom conhecer o mundo perfeito para tentar sonhar em um dia chegar lá. Tentar chegar o mais próximo dele. O máximo que for possível. Exatamente. Se aproximar o máximo possível e tentar se aproximar cada vez mais, né? Sempre tentando melhorar cada vez mais para chegar o mais perto desse diagrama ideal que for possível para um dia a gente estar pitando em campos incríveis, com grama bem cuidada. Com grama. Com campo bem hidratado, com aquelas coisas todas, desenhos comemorativos no meio do campo e endzone com o nome do time, aquelas coisas todas que a gente está mais do que acostumado a fazer quando a gente tem jogos por aqui, pelo Brasil. A gente sabe, eu particularmente já fui diretor, coach de time, e alguns aqui já jogaram, que é claro que tem a dificuldade de fazer o ideal, a gente sabe que tem dificuldade de arrumar até campo com grama, sabe que as coisas são caras. A função da gente é mostrar o que é melhor e o que é possível fica de cada um, sempre tentando buscar o que for melhor. Entendeu? Então não leve isso como uma certa arrogância da arbitragem, falar mal, é porque os campos estão mal montados e muitas vezes independente das condições que foram arranjadas. Ou seja, o jogador não ajudou, o cara não conseguiu fazer pintou sozinho, a gente entende. Mas tem que tentar, porque o jogo ele vai ser melhor qualidade de acordo com o melhor terreno que você tiver. Isso tudo tem um motivo. A gente não escolhe regra para sacanear ninguém e nem para perturbar. Existe um motivo. Existe um motivo para vocês e para a gente. Desde qualidade de arbitragem até evitar uma contusão grave, entendeu? Tudo isso existe. A gente, é óbvio que a gente entende a realidade e a possibilidade dos campos, dos times, das equipes técnicas que vão fazer a montagem dos campos, mas a gente e vocês, todo mundo tem que saber qual é o objetivo, o ideal, o produto perfeito, qual é. Como é que a gente faz para chegar o mais perto possível desse produto perfeito dentro da nossa realidade. Porque se você não sabe qual é o objetivo, você vai fazendo de qualquer jeito e você poderia fazer melhor, mas não fez porque não sabia como deveria ter feito melhor. Mas assim, a gente sabe que é difícil essa questão toda aí, mas a gente sabe também que tem muitos times que conseguem fazer. Então, se alguns times conseguem fazer, é possível fazer. E exatamente, aqui no Rio Grande do Sul, assim, eu tenho bastante facilidade com isso, porque a maioria dos times pinta muito bem o campo e organiza bem os campos. Então, a gente sabe a dificuldade para todo mundo, mas se é possível para fazer para alguns, acho que todo mundo pode tentar alcançar esse nível também. Para evitar, faz o que der, tenta fazer. Tá bom assim mesmo, vamos embora. É só isso, é por aí. Lembrando que um campo mal pintado, ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para arbitragem, ele é ruim para um wide receiver na hora de se posicionar, ele é ruim para OL. Ele atrapalha todo mundo, ninguém se beneficia disso. Se está para fazer aquilo no livro de regras, se aquela montagem está especificada, é porque ela tem uma necessidade para a gente. Tem que fazer o melhor para vocês e o melhor para a arbitragem poder fazer um jogo ideal. A gente chegar num campo sem hash mark vai atrapalhar o posicionamento da bola. Pode não ser justo. Isso tudo que a gente está falando tem o ideal, que é que a gente mostrou nesse vídeo, mas também tem o mínimo a ser feito, né? Que o mínimo a ser feito é, linhas laterais pelo menos reta, linha de gol. Sim, a gente sabe que não dá para fazer o ideal, mas, assim, tem algumas coisas que se não forem feitas, vai atrapalhar o jogo, né? Como vocês falaram. Sim. Porque o Daniel Vasquez caiu. Ver se ele vai brotar. Já vou aproveitar e dar os avisos. Bom, nessa semana, quinta-feira, tem o podcast com a Giane Pessoa, que é árbitra e FAF, foi 2 vezes para o Mundial de Flag. Tem muita história bacana para contar.
Afinal, são 2 Copas do Mundo, né? Ninguém do Brasil tem 2 Copas do Mundo, Gianni. Essas duas Copas no currículo. Não deixe de seguir o ZebraCast. Mas siga o ZebraCast, todo dia muito conteúdo bacana. Compartilhe o conteúdo do ZebraCast. Chame os amigos. Tenta botar mais gente. Sim. Todo mundo ter contato com esse material que dá trabalho fazer e é muito legal. A gente aprende muito fazendo o ZebraCast. Mande para o seu técnico, mande para o seu colega. Coaches, isso aí. Nunca vi um material tão valioso disponível gratuitamente para a comunidade no Brasil. Então, assim, aproveitem o máximo. Alguns dos melhores árbitros do país fazendo conteúdo muito, muito, muito bacana. Vale lembrar, no YouTube, a gente tem o Papo de Zebra, que foi o protótipo que foi para o podcast, e também tem o nosso querido Pronta para Jogo, que está disponível toda terça e todo domingo no YouTube e no Instagram. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Manda para os amiguinhos. Cuidado na sideline. Esse foi o Pronta para Jogo, o episódio número 3. Então a gente volta no próximo domingo com muito, muito, muito mais conteúdo. Você vai acompanhando o ZebraCast pelas redes sociais. Final de jogo.